Estamos na série sobre as bases da fé cristã. Então, estamos relembrando alguns pontos importantes sobre o Evangelho, aquilo que a Bíblia nos ensina, nos deixa como padrão sobre o que a Bíblia ela fala em si, né? Então, no nosso último estudo de terça-feira, o pastor Manuel falou sobre a Trindade, e hoje eu quero falar a vocês um pouco sobre a criação. Então, a gente entende por criação tudo aquilo que o Senhor criou ali. Então, no início aqui do estudo vai dizer assim: qual a origem do universo? Qual é o propósito dele? Devemos considerar a criação como benéfica ou prejudicial? Nesse estudo buscaremos compreender a maneira como Deus deu origem ao universo, qual é a sua natureza e como devemos nos posicionar em relação à criação nos dias de hoje. Então, não sei quantos de vocês já pararam para se perguntar, principalmente em relação à criação do universo em si. Então, quando a gente para imaginar, a gente vê que a gente tem no nosso planeta Terra, ali, onde as pessoas, onde a gente vai encontrar ali, como a ciência diz, né, vida inteligente aqui na Terra. Mas você já parou para imaginar que o Senhor criou uma série de planetas, de galáxias, uma série de estrelas, um monte de coisas ali, onde que nós vamos encontrar ali no Gênesis, ali na criação, e a gente vai ver que, será que Deus fez tudo isso e não teve um propósito para isso? Então, a gente vai falar um pouco sobre qual seria o propósito da criação em si. E é interessante, eu particularmente eu gosto de ficar vendo esses programas mais científicos que vão falar sobre a origem do universo, a teoria do Big Bang e tudo mais. E é interessante, eu estava vendo um cientista falando esses dias, existem estrelas, planetas assim, que eles estão a anos-luz aqui da Terra. Ou seja, o que seria isso? A distância é medida na velocidade da luz por segundo ali. Só que, por exemplo, ele estava explicando assim, que se, por exemplo, um planeta está a 60 anos-luz daqui, se saísse um raio de luz na velocidade da luz, que é algo que a gente não consegue acompanhar com os nossos olhos, se saísse daquele planeta para cá, ele só ia chegar aqui quando eu tivesse 60 anos. Então, eles começaram a usar esse tipo de medição para ver a idade do universo. Só que é interessante porque, dentro do conceito ali da criação de todas as coisas ali, a ciência em si, o último argumento válido é que Deus criou tudo. Então, eles procuram explicações de todas as maneiras, diversas teorias eles trazem ali, mas a única que ela não é provável ali é a criação, o universo ter sido criado por Deus. Porque o que eles dizem? Que para que essa possa ser uma teoria, eles precisavam poder replicar isso e poder testar isso. Então não tem como testar Deus, não tem como replicar Deus. Então por isso eles alegam que isso é algo que eles não têm como aceitar, que Deus criou todas as coisas. Precisa ter um princípio para isso. Só que usando essa medição de anos-luz, eles conseguiram ali datar ali algumas galáxias ali de, se não me engano, 13,5 bilhões de anos-luz. Só que eles falam que eles só conseguem chegar até ali. Por quê? Porque antes, se eles fossem passar disso, desses 13,4 bilhões
de anos-luz ali, não tem como eles medir. Por quê? Porque não havia luz. Então, o que eles chamam de Era das Trevas. E a gente vai lá para Gênesis 1 e a gente vai ver como que a luz é criada. Então, eles falam que eles não podem medir antes disso porque nada existia, porque a luz não existia, então não existia nada antes disso. Então, a própria ciência, tentando negar a criação de Deus, ela fala que é necessário que alguém tenha criado a luz para que eles pudessem, todas as coisas serem criadas após isso. Então, a gente vai ver que a própria ciência, ela tentando dizer que Deus não criou, ela acaba dizendo que é necessário haver um Criador. Então, se a gente começa aqui no nosso estudo, ele vai ter aqui como um primeiro tópico a materialização da criação. Então, Deus, ele deu origem ao universo a partir do vazio absoluto. Então, se a gente volta lá em Gênesis 1, a gente vai ver Deus criando tudo do zero. E é interessante isso para nós, a gente saber que a palavra criou ali em Gênesis 1, quando fala criou Deus os céus e a terra, no versículo 1. A palavra no grego ali, no hebraico, ela é a palavra que vai significar que ele criou exatamente do nada, criou do zero. Só que quando a gente vai ver no versículo 3, que vai falar das coisas que ele começa a criar ali, já fala, a palavra já não é mais a mesma palavra usada no versículo 1. Já é uma palavra que significa que criou a partir de algo, a partir de alguma coisa. Então, a gente até tem algumas teorias ali de que entre os versículos 1, 2 e 3 ali existem eras, né, no caso. Existiu uma primeira criação, Deus criou ali os céus e a terra. Aquela primeira terra ela teria sido destruída, segundo o que alguns estudiosos dizem, com a expulsão ali de Satanás. Quando Satanás é expulso dos céus, ele cai aqui na terra, ele destrói essa primeira terra que Deus criou. E agora, quando a gente vai ter ali o primeiro dia, ali no versículo 3, a gente já vai ver... O microfone está baixando? É impressão minha. Quando a gente vai ver ali no versículo 3, a gente já vai ver Deus tendo que criar novamente. Então, essa teoria, ela diz que Deus havia criado, ali no versículo 1, aquilo teria sido destruído no versículo 2, que vai dizer ali no original que ela se tornou sem forma e vazia. A nossa tradução vai dizer que ela era sem forma e vazia, mas a palavra no original traz o conceito de se tornou, algo que era em um estado e acabou se tornando sem forma e vazia. E agora Deus começa a recriar tudo de novo, ali no versículo 3. Então, Deus ele cria o universo do zero. Nada existia antes disso e Deus ele começa a criar a partir do zero ali, do vazio absoluto. Não havia nada além de Deus antes da criação do universo. Todas as coisas que são referidas como céus e terra, em Gênesis 1:1, foram criadas por Deus. João 1:3 declara que todas as coisas foram feitas por meio dele. E em Colossenses 1:16 está escrito: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Como foi mencionado no estudo anterior, todos os membros da Trindade participaram desse processo. Então a gente vai ver, como o pastor Manuel falou aqui, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando ali na criação. E a gente vai poder perceber isso não só na própria criação do homem ali, quando Deus fala façamos, então a gente tem ali o entendimento de que Deus ele não está sozinho criando o ser humano ali, mas também nos papéis de cada um ali naquele momento. Então a gente vai ver Deus dizendo o haja ali,
a gente vai ver o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas ali, e a gente vai ver o próprio Cristo, que a Bíblia vai dizer que ele é a própria palavra e que todas as coisas foram criadas nele. Então a gente vai ver, como a gente leu aqui agora, que todas as coisas elas são criadas em Deus. Então cada um ali da Trindade tem o seu papel ali na criação. Deus convocou toda a criação à existência, desde a terra e as águas até as plantas e os animais. Ou seja, toda a criação, exceto o ser humano, o homem e a mulher foram criados pelas mãos divinas e receberam vida através do próprio sopro de Deus. Essa criação íntima e especial é um testemunho do lugar exclusivo que Deus destinou os seres humanos dentro de sua criação. Além disso, os seres humanos são os únicos que foram criados à sua imagem. Ser criado à imagem de Deus significa ser como Ele. A fim de representá-lo como imagem de Deus, o ser humano é o ápice de toda a criação e mais semelhante a Deus do que qualquer outra criatura, sendo o único designado por Ele para governar o restante da criação como seu representante. Então a gente vê aqui que a definição para criação é toda a obra criada por Deus. Agora o ser humano ele tem um papel especial nessa criação. Deus ele criou todas as coisas ali com a sua palavra, ele disse haja e tudo se fez. Só que agora ele vai chegar ali e ele vai começar a formar o homem. Vai começar a formar a humanidade ali. E ele procura no design ali da humanidade, ele trazer ali toda as suas características. Então a gente vai ver no ser humano ali imagem e semelhança de Deus ali, sendo parecido com Deus, sendo um ser relacional, onde Deus ele vai atribuir ali a ele uma das características de Deus, que é o próprio governo. O governo que Deus tem sobre toda a criação, Ele também coloca sobre o homem. Ele dá o governo de todas as coisas para que o homem também possa governar sobre a criação. Ele faz parte da criação, só que recebe a autoridade de Deus para governar. Existem diversas teorias científicas que entram em conflito direto com a visão bíblica da criação. Então, foi o que eu falei no começo. E se a gente for parar para analisar, a gente vai encontrar diversas ciências que tentam ser conflitantes com isso. A gente vai encontrar até mesmo na própria filosofia ali outras definições ali da criação, e a que mais conflita com a Bíblia, que é o que vai falar aqui, ó, como aquelas que defendem que todos os seres vivos surgiram como resultado de mutações aleatórias ocorridas ao longo de um extenso período de tempo, em vez de serem o resultado do projeto inteligente de Deus e de seu poder infinito. Então, é interessante por quê? Porque essas teorias, elas vão alegar, por exemplo, a própria teoria da mutação ali, que vai dizer que a gente veio de uma mutação do macaco ali, que foi se tornando um homem ali, que desce das árvores, começa a andar ereto e ali se torna um homem. Só que o problema dessa teoria é que é necessário uma série de coisas acontecerem de uma forma muito organizada para que isso venha acontecer. Então, é necessário que uma espécie passe por uma série de processos que, pela teoria, são aleatórios, que precisam de que algumas situações, como o próprio clima, venha fazer ele se adaptar dessa forma para que ele possa sofrer essa mutação. Então, quando a gente vai falar até mesmo de algumas espécies de animais, a gente vai ver que eles, por serem de regiões diferentes, eles acabam tendo algumas características diferentes. Só que essa teoria ela precisa que aquele tipo de macaco estivesse numa situação muito precária ali, para ele ter que abandonar a sua vida ali
na mata e começar a andar em grupos ali, começar a andar de forma diferente a qual ele estava acostumado. E essa série de mutações ela é muito complexa para dizer que ela é aleatória. Então, entender que essa teoria possa ser a mais provável, para a gente que conhece a Bíblia, a gente vê que é necessário ter alguém, nem que seja para organizar isso. Por mais que a gente diga, ok, eu acredito nessa teoria aí, de que foi uma série de mutações. Mas, cara, precisa de alguém para organizar isso. É muito aleatório para que tenha dado certo. E, tipo, é uma coisa muito aleatória ao ponto de só ter dado certo uma vez, porque só o macaco que virou homem, porque outras espécies não viraram também. Porque não é possível que só tivesse macaco naquela região ali. Não tem nenhum descendente de leão aqui. Pô, porque só o macaco. Mas quando a gente fala dessa questão de que o planeta ele foi criado em 6 dias, e essa é até uma teoria que eles falam muito, que não é possível o nosso planeta ter só apenas 6.000 anos, porque a Bíblia vai dizer que um dia para Deus são como 1.000 anos e 1.000 anos como o dia de ontem. Mas se a gente parar para analisar, um dia para Deus está fora do nosso tempo. Ele não é calculado dentro do nosso tempo. Eu acho que Gabriel e Luiz quer ensinar aqui no meu lugar, né? Então tá bom. E a gente pode pegar essa ideia de que se levou muitos anos, sim. Pode ter se levado milhares de anos para que as águas fossem formadas? Sim. Eu não acredito que pode ter acontecido num instante? Pode. Pode ter acontecido milhares de anos e para Deus foi como um dia? Pode. Essa questão de ter levado milhões de anos e ter levado um dia, para mim não faz diferença, porque de qualquer forma eu preciso que Deus tenha criado isso. Porque é algo muito... a criação ela precisa de ter um ser inteligente formando todas as coisas. Essa aleatoriedade que a ciência tenta colocar, que foi um organismo que estava dentro da água, que se desenvolveu e começou a ganhar perna, aí ele sai da água e agora ele começa a viver aqui, e ele vai sofrendo mutações e vai gerando espécies diferentes. É muita aleatoriedade. Precisa de alguém organizando todas essas coisas para que isso pudesse acontecer. Então, essas teorias que não reconhecem Deus como Criador não nos concedem a dignidade conferida pela narrativa bíblica. A Bíblia ensina que, embora Deus não precisasse criar nada, Ele escolheu criar-nos à sua imagem. Então, a gente vai entender aqui que Deus ele não tinha necessidade de criar nada. Ele não precisava criar esse planeta, ele não precisava criar as plantas, os animais, ele não precisava criar o ser humano. Por quê? Porque ele já era completo, ele já era pleno nele mesmo. Ele não tinha necessidade de criar o ser humano, porque a gente não tem nada para oferecer para Deus. Que ele dissesse que não, eu preciso criar o homem para que ele me dê isso. Não. O Senhor não precisava de nada disso, porque a própria honra que ele precisava, a própria glória ali que ele receberia, ela já existia dentro da Trindade. O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito glorifica o Pai. Então, essa honra ali já existia entre eles. Agora, por outro lado, em algumas ocasiões, as observações científicas do mundo podem corrigir os equívocos das pessoas. No passado, muitos cristãos acreditavam erroneamente que a Bíblia ensinava que o Sol girava em torno da Terra. Eles se opuseram às teorias de Galileu, cujas observações astronômicas o levaram a concluir que a Terra gira e orbita ao redor do Sol. Eventualmente,
a igreja reconheceu que a Bíblia nunca afirmou que o Sol girava em torno da Terra, permitindo assim a aceitação das pesquisas de Galileu. Portanto, devemos ter cautela ao abordar questões sobre as quais a Bíblia não se aprofunda claramente. Então, isso há muitos séculos atrás, a igreja tinha essa visão. Por quê? Provavelmente usando aquela passagem ali que Josué pede para que o sol pare e o sol pare diante de um monte, a lua sobre o outro ali, e aquela batalha dura ali, várias horas ali, e aquele dia não se encerra. E a Bíblia vai dizer que não houve outro dia semelhante àquele. Então, muito provavelmente, baseado nesse texto, alguns cristãos alegavam que o sol que girava em torno da Terra, e a Terra está aqui parada e o sol é que gira. Então, muito depois, a igreja vai dizer: não, a Bíblia não está dizendo que é isso. E por isso eles vão e começam a aceitar essa questão. Agora, como aqui mesmo no estudo vai estar dizendo, a gente tem que tomar muito cuidado em afirmar algumas coisas sobre as quais a Bíblia ela não está sendo clara. Só que, se a gente para analisar, muitas das discussões que acontecem em torno da Bíblia são sobre assuntos que não fazem a menor diferença. Se a Terra gira em torno do Sol ou se é o Sol que gira em torno da Terra, não faz diferença. O importante é que Deus criou todas as coisas e que essa honra precisa ser dada para Ele. Então, Ele pode fazer a forma que Ele quiser, como Ele parou o Sol, parou a Lua, e não houve outro dia como aquele. Por quê? Porque Deus tem poder sobre todas as coisas. Então, independente disso, e a gente vê nos dias de hoje, muitas discussões, muitos conflitos por coisas de que a Bíblia não está falando. Que a Bíblia não se preocupa em esclarecer isso. Imagina que, por exemplo, as pessoas vão questionar como é que foi a vida de Jesus na sua adolescência. A Bíblia está falando disso? Jesus fazia milagre quando ele era adolescente. Está escrito isso? Não está. Deus não estava nem um pouco preocupado em contar a história de Jesus enquanto ele era adolescente. Ele falou de quando ele nasceu e de quando ele morreu. Só. É o que a gente precisa saber, que ele veio, que ele se sacrificou e que ele vai voltar. É isso que Deus queria falar. Então a gente vai ficar questionando assuntos que a Bíblia não tem a menor preocupação nem de esclarecer para a gente e nem de gastar tempo com isso. Então, a gente precisa tomar cuidado em entrar em algumas discussões que a Bíblia não está preocupada com isso. Então, quando nossas observações do mundo natural parecerem entrar em conflito com a compreensão das Escrituras, devemos examinar cuidadosamente ambas, procurando identificar onde nossa compreensão limitada e imperfeita pode estar equivocada. Em última análise, um bom entendimento da ciência e uma interpretação adequada das Escrituras nunca entrarão em conflito, que foi o que eu falei. Que por mais que a ciência tente explicar a criação de todas as coisas, a criação do universo, que use ali a teoria do Big Bang para explicar ali como o universo começou, ela não consegue explicar o que havia antes disso. Ela não consegue explicar o que havia antes do Big Bang ali. E isso só nos leva cada vez a crer que é necessário um ser inteligente para criar todas as coisas. Então, quando a gente tem uma compreensão da ciência e quando a gente tem uma boa análise do que a Bíblia está dizendo, a gente vai ver que elas nunca vão se contradizer. Pelo contrário, por mais que a ciência tente, ela acaba reafirmando ali a existência de Deus. Um outro exemplo disso, eu já falei aqui algumas vezes, como a ciência ela tenta explicar a abertura do Mar Vermelho. Então, ali no texto a gente vai ver que vai dizer que soprou um forte vento durante toda a noite e tal, e a ciência vai dizer, não,
mas é possível que uma ventania abrisse aquele mar. E eles começam a fazer experimentos. E vão fazendo experimentos, e ele prova ali. Pegam uma vasilha de água ali, coloca uma turbinazinha ali e a água vai e separa. Ok. Só que agora vamos fazer isso numa escala maior, o tamanho do Mar Vermelho. E ele vai dizer que seria necessário que tivesse uma ventania de pelo menos 300 km por hora. Aí você me explica como é que havia crianças, idosos, animais, carroças andando no meio de uma ventania de 300 km por hora. É impossível. E eles passam tranquilamente, atravessam ali, tranquilamente ali. O Senhor coloca uma coluna de fogo ali para impedir o exército de atravessar. E eles atravessam tranquilamente e chegam do outro lado e o mar se fecha. Então, por mais que a ciência diga, não, é possível acontecer, ok. É possível fazer com uma ventania, sim. Só que é preciso Deus. É preciso ter um Deus que vai manter aquelas águas abertas, para que aquelas pessoas possam passar tranquilamente. Então, por mais que a ciência explique, ela nunca consegue tirar a existência de Deus em todas as coisas. Então, a Bíblia ela nos revela de maneira clara que Deus criou a terra e tudo que há nela, a partir do nada. Ele formou o homem a partir do pó da terra, que ele mesmo havia criado. Antes da criação não havia nada além de Deus. Nada além de Deus é eterno. E, no fim das contas, nenhum outro ser pode governar sobre aquilo que foi criado. Portanto, somente Deus é digno de nossa adoração, por sermos produtos especiais da criação de Deus. Isso deve gerar em nós uma profunda humildade. Além disso, como Deus criou o universo a partir do nada e não tinha necessidade de fazê-lo, isso sugere que Ele o fez com um propósito. Sendo nós produtos especiais da criação divina, isso nos confere uma grande dignidade. Então, a criação, apesar dela ser distinta, ela é dependente de Deus. Então a gente vai ver Deus criando todas as coisas de forma bem singular. A gente vai ver todas as coisas sendo criadas ali e a gente consegue encontrar propósito para cada uma delas. Deus, ele não cria todo um universo, toda uma série de coisas complexas no nosso universo para que estivessem ali aleatoriamente. Ele vai trazer um propósito para tudo isso. E tudo isso depende de Deus. Toda a criação ela é extremamente dependente de Deus. Um exemplo que a gente encontra é a própria gravidade. A ciência ela ainda não consegue explicar o que é a gravidade. Por quê? Porque ela não pode ser tocada, você não encontra uma origem para ela, mas ao mesmo tempo, se ela não existisse, a gente não conseguiria nem estar em pé aqui. Se ela não existisse, não existiria ar no nosso planeta, porque ele ia escapar. Então, existe uma dependência, uma necessidade de Deus para que toda a criação ela continue a funcionar da forma como Deus a planejou, a projetou para ser. Então, como Criador, Deus é distintamente separado de sua criação. Ele não faz parte da sua obra criativa. Deus é, em muitos aspectos, diferente de sua criação. Ele criou todas as coisas e governa sobre elas. Ele é infinitamente maior do que a criação e totalmente independente dela, não precisando de sua criação de forma alguma. Então, a gente vai ver que o próprio tempo, ele é criado a partir do momento que Deus começa a criar todas as coisas. Então, como eu dei o exemplo lá da criação do universo, a ciência ela consegue voltar até 13,4 bilhões de anos-luz. Eles conseguem medir esse tempo de existência do universo. Só que eles não conseguem passar disso, ultrapassar isso. Por quê? Porque antes disso não existia nada. Era o vazio.
Então Deus, ele não estava preso ao tempo. Quando a gente falou aqui sobre os atributos de Deus, a gente falou disso. Deus, ele não está preso ao tempo, ele não está preso à criação. Então, se ele tivesse preso ao tempo, o tempo teria que ser antes de Deus. Então, como algo que Deus criou e existia antes dele. Então, não seria possível. Então, Deus, ele não está preso à sua criação. Ele não está limitado a um espaço. Ele é grande demais para caber dentro da sua criação e, ao mesmo tempo, ele é pequeno o suficiente para caber dentro de você. Ele não está preso a espaço. Ele não está preso a tempo. Então, Deus, ele não está limitado à sua própria criação. Agora, pelo contrário, a criação ela é extremamente dependente de Deus para que ela continue a existir. No entanto, Deus também está intimamente envolvido na criação. Ele deu vida à sua própria imagem por meio de seu sopro. O ser humano, em suas mãos está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Está lá em Jó 12:10. É Deus quem dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. E é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Está lá em Atos 17. Somos, como Paulo afirma, descendentes dele. Então, nós existimos a partir de Deus. Ele deu origem a toda a criação e nós dependemos dele para viver. Então, somente ele, como a própria palavra vai dizer ali, que é ele quem dá a vida ali, é ele quem tem toda a autoridade sobre aquele que vive, aquele que morre. Então, tudo está dentro da vontade, seja ela a vontade eterna de Deus ou a vontade permissiva de Deus, que é importante a gente entender essas duas coisas. Mas tudo vai estar ligado àquilo que Deus quer. Então, toda a criação ela se move dessa forma. Eu acredito que, assim, a própria palavra ela vai dizer ali que as coisas reveladas, as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas Deus deixou para nós. Então, ele procurou revelar aquilo que era necessário para a gente saber. Então, ele vai revelando ali e a gente vai vendo aí que a cada dia a gente vai, a humanidade vai descobrindo mais coisas com a própria sabedoria que Deus deu ali para o ser humano, mas nem todo homem vai descobrir. É interessante porque, vamos lá, a gente vai ver a própria Bíblia vai dizer que a eternidade ela é conhecer a Deus, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, se esse conhecimento das verdades do universo, vamos colocar assim, esse conhecimento das verdades do universo fazem parte de conhecer a Deus, a gente vai conhecer isso na eternidade. Iria explicar todas as coisas, mas como eu estava falando da questão da própria sabedoria do homem, a gente vai ver ali na própria criação ali da Torre de Babel, a gente vai ver uma criação ali das mãos do homem ali, que por um período que não havia tecnologia como tem nos dias de hoje, Deus ele precisa vir, ver aquilo ali e dizer,
eu preciso separar o homem, porque agora eles estão unidos e eles permanecendo dessa forma, eles podem conseguir coisas inimagináveis. Eles podem ir muito além. E você vê que hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente não passa de... não sei qual a altura do maior arranha-céu que a gente já construiu, mas não se compara à Torre de Babel. E os homens estavam construindo aquilo ali porque eles queriam tocar a Deus, queriam alcançar a Deus. Então, dentro da nossa concepção hoje, seria impossível, porque por mais alto que eles fizessem, eles não iam conseguir sair do planeta. Mas existia ali uma consciência de sabedoria neles ali, que para os dias de hoje parece que a gente foi regredindo, porque os caras conseguiam construir coisas muito maiores e extraordinárias, milhares de anos atrás, né, no caso, e que nos dias de hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente não consegue alcançar isso. Agora, a gente consegue resolver muito mais problemas do que eles resolviam naquela época. A nossa tecnologia hoje vai muito além disso. Ela nos permite até mesmo estudar fora do nosso planeta. Mas algumas verdades ali, algumas coisas que Deus criou, elas vão estar além da compreensão do homem. Que Deus, cabe a ele decidir se o homem vai descobrir ou não. É interessante, eu estava vendo hoje um livro, o cara falando sobre um livro, caraca, esqueci o nome do livro agora. Eu sei que ele falando sobre o tipo de conhecimento que as pessoas tinham no decorrer das eras. E o nome do livro é alguma coisa, a Terra governada por demônios e tal. Só que sobre o que era esse livro? Era justamente sobre aparições que hoje a gente escuta as pessoas falando sobre aparições de extraterrestres. Só que para aquelas pessoas naquela época, a palavra extraterrestre não existia. Então eles chamavam de demônios. Então, o que hoje a gente chama de ET, para eles naquela época era demônio. Era como eles conseguiam explicar aquilo. E com o passar do tempo, a ciência vai evoluindo e ela vai tentando explicar de forma diferente cada coisa. Então, daqui a alguns anos, essas aparições podem ser chamadas de uma outra forma. Os caras vão decidir, ET não existe. Agora, você pode pegar, por exemplo, o próprio texto que fala que Enoque ele foi arrebatado ali, ele foi levado para morar com Deus, e vai ter gente que vai falar que Enoque foi abduzido, que as carruagens de fogo são naves extraterrestres. Então, eu já vi o cara falando hoje que, por exemplo, quando você tem aquela essa questão de você ter a impressão de que tem um demônio te apertando, não deixa você sair da cama, e você está sendo oprimido ali, com um ateu falando no caso, né? Ele falando que isso nada mais é do que a paralisia do sono, que é uma doença que você acorda ali, mas você está meio dormindo ainda, o seu corpo está totalmente paralisado, e que a sua mente, por causa das suas crenças, vão produzir ali uma visão de algo que como estivesse te prendendo, estivesse te aprisionando ali, não deixa você levantar da cama, mas é só uma doença. Então, o ateísmo, a ciência, ela vai tentar dar a sua explicação daquilo que para nós é o reino espiritual. Então, cada um acredita naquilo que quer, e quando Jesus voltar, a gente decide quem está certo. A gente acredita naquilo que a Bíblia vai dizer para nós.
por isso que o homem ele é tão preocupado com o espaço, com o universo, porque eles ficam, cara, não é possível que exista uma imensidão disso tudo, tantas coisas foi criadas e só existe vida aqui, só existe vida no nosso planeta, não é possível. Pro homem assim que é curioso, ele vai querer encontrar de diversas formas alguma explicação que não é possível. E se Deus quiser, pode ter. Ele pode sim ter criado vida em outros cantos. Ele pode sim ter criado outros tipos de humanidade, vamos dizer assim. Mas isso só cabe ao Senhor. Só Ele que vai poder explicar isso. E por isso algumas coisas são tão pra gente difíceis de aceitar, assim, na nossa racionalidade difíceis de aceitar, mas que a nossa fé ela vai nos proporcionar isso, porque a gente entra lá no grande dilema da criação ali. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Como é que se explica isso? Bom, se você é criacionista, você acredita que a galinha veio primeiro. Agora, se você é evolucionista, mas o ovo não veio da galinha? Então quem chocou o primeiro ovo? A ciência não explica. Ela vai dizer que era o quê? Que era uma célula que se desenvolveu e que por causa da mutação do clima, do tempo, das condições do planeta, temperatura, ela começou a se multiplicar em espécies diferentes. Bom, segundo a Bíblia é galinha. Mas aí sai um bolo. O calor da explosão ali gera o bolo. Então, é algo muito improvável que precisaria de muita sorte para acontecer. Então, mas como eles próprios dizem ali, né? É uma teoria. Você ainda tá com o negócio da galinha aqui. A gente aprende a parte da evolução. O que a gente aprende nas escolas ali é o evolucionismo. A gente veio do macaco e tal. Tem ali o Homo erectus, o Homo sapiens e toda a linhagem ali, mas por mais que eles tentem procurar ali, que eles falam que tem que encontrar ainda o elo perdido, que é o que tem a transição ali do macaco pro homem. Esse daí eles ainda não acharam. Mas então, enquanto eles estão procurando lá, a gente continua acreditando na forma como Deus criou Adão ali, que é faz mais sentido para nós. E agora, pra Luciana esquecer o negócio da galinha lá, Adão tinha umbigo não. Dentro da criação ali vai dizer que os animais selvagens e domésticos ali terrestres também foram criados ali por Deus quando ele vai criar ali a divisão ali dos animais terrestres. Então, segundo a Bíblia foi assim. Agora,
dentro do evolucionismo a gente vai ter lá o lobo, que aí ele vai sendo domesticado com o passar do tempo ali, e por causa da região vai gerando espécies diferentes ali e tal. Mas como eu falei ainda há pouco, são coisas que a Bíblia ela não procura se aprofundar. Ela diz que Deus criou naquele dia, mas ele não fala ali, dentro da nossa consciência de tempo, quanto tempo isso levou. A Bíblia não diz. Diz que Deus criou naquele dia. Então, o que importa para nós é que Deus criou. Isso é importante. Saber que Deus ele criou todas as coisas e que ele colocou a sua imagem ali na sua criação e ele veio se relacionar com ela. Ele não tinha necessidade alguma disso, mas ele cria o ser humano, ele cria todas as coisas para que o homem pudesse governar sobre elas ali, e ele vem aqui se relacionar conosco. Amém? Deixa eu ver se eu li essa parte. Então, Deus está envolvido com sua criação, ao mesmo tempo em que é distinto dela. Ele não depende da criação, mas a criação depende dele. Portanto, nada na criação é digno de amor e adoração, que são devidos exclusivamente a Deus. Embora Deus seja superior à sua criação, ele optou por não deixá-la funcionar por conta própria. Em vez disso, ele escolheu estar intimamente envolvido com ela, especialmente com aqueles feitos à sua imagem. Então a gente vai ver Deus criando todas as coisas e procurando se relacionar em todo o tempo com o homem. Então, se a gente for parar para analisar de tudo aquilo que Deus criou, o principal propósito de Deus na criação era ter ali com o homem um relacionamento íntimo, ter um relacionamento ali com o ser humano. Então a gente vai ver Deus fazendo isso no jardim, a gente vai ver Deus fazendo isso ali com os patriarcas, Deus vai ver Deus fazendo isso com o povo de Israel no deserto, a gente vai ver Deus fazendo isso com a sua igreja. Então a gente vai ver em todos esses ambientes de Deus procurando viver esse tipo de relacionamento. Dessa forma ele não está... Acabei de ler isso, não foi? Foi. Então vamos lá. A criação ela é uma manifestação gloriosa de Deus. Então a criação ela é uma manifestação da glória de Deus. Então a gente vai ver na própria criação o próprio DNA de Deus em todas as coisas. A gente vai ver até mesmo a própria Trindade sendo evidenciadas em algumas coisas. A gente vai ver o ser humano sendo criado corpo, alma e espírito. A gente vai ver nos estados da água, sólido, líquido e gasoso. A gente vai ver até mesmo ali na própria composição do átomo ali, nêutrons, elétrons, prótons ali. Então, em toda a criação, Deus ele vai deixar ali meio que a sua assinatura. Em diversos momentos a gente vai encontrar uma certa representação da Trindade em tudo aquilo que foi criado. Então todo o universo foi formado para exaltar a sua grandeza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Está lá em Salmo 19. Deus também nos criou com o propósito de glorificá-lo. O papel de Deus como Criador o torna digno de nosso louvor. Tu és digno, Senhor, o nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade, elas existem e foram criadas. Então, a gente vai ver aqui que toda a criação, ela tem por propósito glorificar a Deus. Então, a gente vai encontrar na criação tudo aquilo que Deus faz, de alguma forma glorificando a Ele. Eu falei um pouco sobre isso na terça-feira, no domingo,
que no próprio jardim ali a gente vai encontrar esse tipo de adoração, esse tipo de culto ao Senhor sendo realizado na natureza. Então, a gente não vai ver vamos dizer assim, ritos de culto sendo realizados no jardim. Deus em momento algum estipula ali para Adão que ele deveria prestar um culto de 2 horas para ele. Em momento nenhum Deus deixou ali escrito para Adão ali quais eram os mandamentos que ele tinha que fazer, apesar dele dizer para ele que ele não deveria comer daquela única árvore que estava ali no centro. Mas Deus, ele não falou que você não deve comer daquela árvore ali para me adorar. Em momento nenhum Deus falou que aquilo que ele faria ali seria para gerar uma adoração a ele, mas a criação na sua existência, naquilo que ela foi criada, projetada por Deus para fazer, ela glorifica a Deus. Então, os animais ali, os pássaros no seu canto estão louvando ao Senhor. O sol, quando nasce pela manhã, está glorificando ao Senhor. As ondas ali, quando quebram ali na praia ali, o som das ondas estão glorificando ao Senhor. Os animais no mar ali, na terra, eles estão glorificando ao Senhor na sua existência. Apesar da criação ela ter sido corrompida por causa do pecado, e a gente vai ver isso, que a criação inicial do Senhor não era para ser como nós vivemos hoje. Até mesmo os próprios animais, a gente vai ver ali no Gênesis ali, dizendo que se a gente for parar para analisar, não existiam animais carnívoros no jardim. Já parou para pensar nisso? Que o leão do jardim, ele não comia carne? Então, os animais que hoje nós conhecemos como animais carnívoros, no início eles não eram, porque eles não se alimentavam da vida de outro. Eles não matariam um outro animal para se alimentar. O que Deus criou para alimentar eles? As ervas do campo. Volta lá em Gênesis, você vai ver isso. Deus vai dizer que todos os animais iam se alimentar das ervas do campo. Então você vai ver um cachorro, um cordeiro e um leão comendo grama. E eles foram criados para ser assim. Só que o pecado corrompeu isso. E agora os animais iriam tirar a vida uns dos outros para poderem se alimentar. E agora a gente vai ver o próprio ser humano tendo que matar a criação para poder se alimentar. Porque até ali Deus tinha falado que o homem ele também se alimentaria apenas de ervas. Ou seja, a carne nunca foi para a gente se alimentar. Deus nunca criou os animais para serem fonte de alimento para nós. Ou seja, Deus criou todo mundo vegetariano. Tanto que se você comer carne demais faz mal. A própria carne em si, ela é prejudicial à nossa saúde. Então, tanto que você vai ver Deus fazer uma série de proibições relacionadas ao alimento de alguns animais ali. Por quê? Porque são prejudiciais à saúde. Então, a gente vai ver Deus fazendo uma série de proibições ali em Levíticos ali, em relação à comida, que a gente vai dizer, poxa, mas por que não pode? E hoje a gente vai ver cientificamente que aquilo faz mal pra gente. A gente comer aquele tipo de animal ali, aquilo faz mal. Aquela carne faz mal pra gente. E a gente se alimenta disso hoje, por quê? Por causa do pecado. Então essa foi a contribuição do pecado para nós. Beber carne, quer dizer, baixo liquidificador? Não, comer não. Deus vai dizer lá para Noé lá que ele, a partir daquele momento ali ele iria se alimentar da carne. Ele só não podia beber o sangue. O sangue que é a vida, a gente não pode. Então, onde eu parei, Jesus? Perdi.
glória da criação. Toda a glória que ele precisava sempre existiu dentro da Trindade. No entanto, a Bíblia deixa claro que Deus criou todas as coisas por sua vontade. Elas existem e foram criadas. A criação foi um ato livre de Deus. Ele formou o universo para revelar sua grandeza, demonstrar sua excelência e alegrar-se em sua obra. Portanto, quando encontramos prazer nas atividades criativas de Deus, em nossas próprias ações criativas e nas criações de outros, estamos glorificando a Deus ao imitarmos o prazer que ele desfrutou em sua criação. Então a gente vai ver Deus criando todas as coisas e tendo prazer nelas. Então a gente vai ver que Deus ali, dia após dia, viu que aquilo era bom, viu que aquilo era bom, no final de tudo viu que aquilo era muito bom. E ele vai descansar e você pensa, pô, Deus estava cansado no sétimo dia, ele vai descansar. Pelo contrário, ele vai ter tempo de qualidade com a sua criação. Então, quando a gente fala de descanso, muita gente pensa, pô, vou levantar mais tarde hoje. Não. Quando Deus separa um dia para o descanso, ele separa um dia para ter um tempo de qualidade com a sua criação. Ele separa aquele dia para ter um tempo ali de qualidade com Adão. Então, ele tira aquele dia para estar lá com Adão, conversando com ele e perguntando, e aí, Adão, o que você está achando? Tá legal isso aqui? E aquele animal ali, tem cara de vaca, o que você acha? Qual o nome dela? Ele vai chegar e vai conversar com Adão. Então, você acha que Adão colocou o nome da vaca lá e Deus não sabia que ela se chamava vaca? Mas a gente vai ver que Deus, ele desfruta ali, ele tem prazer na sua criação. Tanto que quando ele vai falar de Jesus ali, ele fala que este é o meu filho amado, de quem eu tenho prazer. E agora que nós estamos em Cristo novamente, nós voltamos a ser aquilo que Deus criou a humanidade para ser, perfeito nele. E agora Deus olha para nós e ele pode dizer que tem prazer em nós. Mesmo que a gente ainda tenha essa vida corrompida aqui nessa terra por enquanto, ele pode olhar para nós e dizer que tem prazer em nós, porque agora nós estamos em Cristo. E ele consegue ver essa existência perfeita em nós. Então, Deus, ele nos cria para ser perfeitos, ser imagem e semelhança dele. Para quando ele olhar para nós, ele pudesse se ver e aquilo desse prazer para ele. Então, Deus tem prazer na criação e nós temos que, por ser imagem e semelhança de Deus, ter também prazer naquilo que o Senhor nos permite criar, fazer. Não sei quantos de vocês já puderam ter essa experiência de fazer algo, seja o que for, seja uma comida, seja algo que você fez ali, e você olhar para aquilo ali e você se sentir grato ali, algo gratificante você ter feito aquilo ali e aquilo ter saído da forma como você queria. Então, imagina que essa sensação de gratidão, de gratificação que você tem ao fazer algo ali e aquilo sair ali perfeito, sair de forma que você se agrade. Agora imagina Deus criando todas as coisas e olhando para aquilo ali e sentindo prazer com aquilo. Imagina Deus olhando para a criação, olhando para os animais, para as plantas, para o sol, para o mar, olhando para o homem ali no jardim e ele tendo prazer naquilo. O sentimento que a gente tem ainda é muito pequeno para ser comparado com o sentimento de Deus em ver toda a criação. Só que ele nos permite sentir esse mesmo prazer que ele sentiu. Porque não existe nenhum outro ser, nenhuma outra criatura, nada na criação tem essa capacidade de criar que Deus tem e que ele permitiu que o homem tivesse. Só o homem consegue criar, não igual, mas de forma parecida como Deus. De pegar algo e dar forma àquilo ali. E dar forma àquilo que era areia e ele transforma em vidro. E ele olha para isso aqui e ele se sente gratificado. Porque
está perfeito, não tem nenhuma rachadura, está tudo certinho. E a alegria que a gente sente em criar aquilo, em criar algo, não a partir do zero, mas em criar algo, é semelhante ao que Deus, a alegria que o Senhor teve quando criou todas as coisas. Então, essa alegria o Senhor proporciona para nós. E por fim, nós podemos dizer que a criação ela é boa. A boa criação. Deus ele encontra prazer em sua criação, pois ela lhe traz glória. Ele também se deleita nela, como está escrito em Gênesis 1:31, onde Deus olhou para tudo o que havia feito e considerou tudo muito bom. Apesar de a criação não funcionar sempre como deveria, devido ao pecado, devemos reconhecer que ele foi feito de bons materiais, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Então, tudo que Deus criou é bom. E tudo aquilo que Deus ele nos oferece tem que ser recebido por nós. Então imagina que Deus ele criou todas as coisas para que você pudesse usufruir delas. Tudo na criação é para o nosso benefício, para o nosso prazer. É para a gente poder se alegrar nisso. E é até uma discussão que muitos tinham antigamente. Pô, mas crente não pode ir para a praia. Por que não? Porque se Deus criou o mar ali e Ele disse que a gente pode usufruir daquilo ali, por que a gente não pode? Agora, a gente precisa entender que tudo foi criado para honra e glória de Deus. Então, a gente não pode permitir que aquilo que foi criado por Deus, para que a gente possa ter prazer, nos alegrar com aquilo, sirva para que a gente possa, de alguma forma, gerar pecado. Gerar ali, levar ali o meu irmão a pecar. Então, o nosso cuidado com a criação é sempre essa, de que Deus ele me permitiu todas as coisas me são lícitas, agora, nem tudo me convém. Então eu preciso ter essa consciência de que Deus ele criou tudo para que eu possa usufruir. Então, aquela conversa de que crente não pode fazer nada. Cara, Deus nos fez livre. Ele nos livrou do pecado, nos livrou da escravidão do pecado. Agora, você vai chegar e vai perguntar: poxa, eu posso beber? Pode. Posso fumar? Pode. Posso ir para balada? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Agora, você só não pode ir para o céu vivendo desse jeito. Você pode fazer o que você quiser, você só não pode estar diante de Deus vivendo de forma que não agrada a Ele. Então, Ele vai dizer que você pode fazer tudo isso. Um colega do trabalho lá veio me trazer um texto, cara, eu não lembro aonde que está, que fala, descrito ali, né, que fala, dê bebida ao que está doente, ao que está triste. Aí, isso aqui está dizendo que eu posso beber, está permitindo aqui a bebida. Está dizendo aí que pode beber. Dê bebida ao que está triste, ao que está amargurado, ao que não tem mais prazer na sua vida. Você pode dar bebida para esse. Por quê? Porque esse já desistiu de viver. Esse daí já desistiu. Agora, volta 2 versículos antes, e você vai ver lá a mãe do rei falando para ele: você que recebeu autoridade para governar diante desse povo, não seja levado à bebida, porque isso vai tirar todo o seu discernimento para poder conduzir bem esse povo. Quem que deve beber? Aí ela vai dizer: dê bebida ao que está triste, amargurado, ao que está doente, ao que já desistiu da sua vida. Então, você quer beber? Sim, é só você seguir, tá qualificado ali. Você já desistiu da sua vida? Está doente? Está amargurado?
Se você acha que não há mais esperança para você, se você se considera alguém que não tem mais razão para viver, cara, vai. Agora, se você é alguém que entende que na sua identidade você foi chamado para governar, que você faz parte ali da família de Cristo, da família real, aqueles que foram separados por Deus para governar como reis e sacerdotes, cara, não seja dada bebida. E é interessante porque ele vai falar de uma forma que ele está dizendo: eu não estou te proibindo, eu estou te dizendo que é melhor você não fazer isso. Então, você pode? Pode. Você deve? Não. A escolha é sua. A escolha é sua. Deus, ele dá essa escolha para todo mundo. Ele vai dizer, ó, você pode viver desse jeito. Agora, eu prefiro que você viva de outra forma. Ele vai dizer, eu escrevi a sua vida aqui no livro da vida, no livro da vida. Eu tenho planos para a sua vida, planos de bem e não de mal. Agora, porque está escrito, você é obrigado a viver? Não. Ele está dizendo aqui, ó, tá vendo isso aqui? Eu escrevi. Se você viver desse jeitinho aqui, você vai fazer tudo ali para você poder estar aqui comigo. Agora, você segue aquilo ali se você quiser. Essa é a questão do livre-arbítrio. Você escolhe viver do jeito que Deus falou para você viver ou não. Então, dentro de toda a criação, nós somos os únicos que têm essa opção. Agora, imagina que a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar para governar sobre toda a terra, sobre o milênio, toda a criação ela vai ser restaurada. E a Bíblia vai dizer que a criação ela geme esperando, aguardando que os filhos eles possam assumir a sua posição, possam reconhecer qual é a sua posição. Ou seja, a criação ela sabe que por causa de Adão ela está sofrendo. Por causa de Adão, espinhos surgiram. Imagina que a rosa não tinha espinho até Adão pecar. Então, então a criação ela está esperando só que Jesus volte para que ela seja redimida. Então os animais que hoje vivem assim selvagemente, cara, quando Jesus voltar, aí a gente pensa, poxa, aquela história lá que os testemunhos de Jeová falam que a gente vai estar ali junto com os leãozinhos ali, é tudo invenção. Cara, será que é mesmo? Porque Deus, a Bíblia vai dizer que ele vai redimir a criação. Você acha que Deus ele vai sim, realmente dizimar todo o planeta aqui em fogo e tudo isso aqui vai acabar? Será que realmente é essa a interpretação do fim dos tempos para nós? Que Deus ele vai destruir tudo isso aqui vai virar em fogo, porque ele falou que não vai destruir mais em água, então agora é em fogo. Ele vai queimar tudo e acabou. Você acha que é realmente isso? E quando ele diz que ele vai redimir todas as coisas, que a criação vai ser redimida, e quando ele fala que ele construiu uma cidade, uma nova Jerusalém, e ele diz que ela vai descer. Ué, mas aqui não vai estar pegando fogo? Por que ela vai descer? Deus ele tem um plano de redimir a criação. A criação foi corrompida por causa de Adão. Só que ela tem uma promessa de ser redimida. E ela anseia por isso, ela geme por isso, aguardando esse dia em que nós vamos tomar a nossa posição como filhos de Deus ao lado de Jesus para governar nessa terra. Então, existe uma promessa para a criação dela ser redimida. Existe uma promessa para nós de novamente podermos governar sobre a criação. Agora, é preciso que a gente viva de acordo com como Deus declarou que aqueles que serão dignos de habitar nessa cidade vivam. E Ele vai descrever isso para nós. Então, para fechar aqui, portanto, devemos desfrutar das coisas boas que Deus criou para nós
Embora algumas delas possam ser usadas de maneira pecaminosa, seu potencial prejudicial não as torna inerentemente más em todas as circunstâncias. Por exemplo, embora Paulo diga que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, em 1 Timóteo 6,10, ele também declara que nos concede tudo com abundância para desfrutarmos, em 1 Timóteo 6,17. Então, no mesmo texto que ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o pecado, de todo o mal, 7 versículos à frente ele vai dizer que Deus ele vai nos dar abundantemente. Ou seja, não é pecado você ter dinheiro. É pecado você amar o dinheiro mais do que você ama a Deus. Agora, se você ama a Deus, Deus vai te dar para que você seja bênção, para que você possa abençoar os outros. Então, o dinheiro ele foi dado para nós para que ele possa ser bênção em nossa vida e não maldição. Então, a partir do momento que você ama o dinheiro, você está vivendo uma vida de maldição, de se tornar preso ao dinheiro. Entendam uma coisa: quando você ama o dinheiro, ele diz o que você pode e o que você não pode fazer. Já parou para pensar que tem pessoas que elas decidem que não vão ter outro filho por causa de dinheiro? Enquanto a Bíblia vai dizer que filhos são como flechas na aljava do guerreiro, que elas vão ser ali Marta tá morrendo de rir ali. Só que a questão é quem define isso? Quem define o que está caro? É Deus ou é Mamon? Porque se é Deus quem decide o que você vai dar para o seu filho ou não, você não está preocupado com o dinheiro. Então, eu vou ter meu filho e eu vou dizer: Deus, eu quero dar tudo de bom e do melhor para ele. E o Senhor que vai dizer o que é bom e melhor para ele. E o que vai ser isso? Aquilo que Deus me capacitar para eu dar para ele. Então, eu só vou dar aquilo que Deus me permitir dar. E aquilo que eu não poder dar, foi porque Deus não quis. Como eu falei aqui, Deus ele não nos dá, a frase do Tim Keller, Deus ele não nos dá aquilo que a gente exatamente aquilo que a gente pede, porque ele nos dá aquilo que nós pediríamos se soubéssemos o que ele sabe. Então a gente pede um monte de coisa que a gente não precisa. A gente pede um monte de coisa que a gente não tem utilidade nenhuma para isso. Então eu estou muito preocupado em Deus me dar muito dinheiro e eu não sei nem o que eu vou fazer com isso. Imagina você, me diz agora assim, ó, rápido, Marlon, com R$1 milhão você faz o que agora? Agora você me diz, você sabe por que Deus não te dá 1 milhão? Sabe por que Deus não te dá 1 milhão? Pelo mesmo motivo. Porque com R$1 milhão você vai sumir e ele não quer que você suma, ele precisa de você aqui. Por isso ele não vai te dar. Agora, a partir do momento que você entender que tudo aquilo que Deus te dá é para você abençoar a sua família, o seu próximo, as pessoas que estão à sua volta, cara, Deus vai te dar muito. Porque a Bíblia vai dizer, e a gente está falando aqui do amor ao dinheiro. E você fala, poxa, mas então eu não posso ter dinheiro. Mas a Bíblia vai dizer que Deus vai te dar de modo que você possa emprestar e não tome emprestado. Quem é que empresta? Quem tem sobrando. Sim. Mas então, como eu acabei de falar, Deus vai dizer que Ele vai te dar para você emprestar e não tomar emprestado.
Sabe qual é o pecado de você apostar? O pecado de você apostar é porque você está colocando a sua confiança no dinheiro. Entendeu? Você está colocando a sua confiança em, cara, se eu ganhar isso aqui vai mudar minha vida. É o cara que vai lá e aposta toda semana na Mega Sena lá e nunca ganha. Porque ele está esperando que aquilo vai mudar a vida dele. Só que o que vai mudar a vida dele? É Jesus falando com o jovem rico. Cara, ele tem muito dinheiro, mas a preocupação dele, a confiança dele está no dinheiro. Fala. É algo para a gente analisar, porque como é mais fácil ganhar dinheiro hoje ou 30, 40 anos atrás? O salário hoje ele é muito maior do que 30 anos atrás. Só que há 30, 40 anos atrás, os nossos avós tinham 15 filhos. Imagina, eles tinham 15 filhos com um salário que hoje, se a gente for comparar o daquela época pro de hoje, dá quase 10 vezes o que a gente ganha hoje. 10 vezes menos. E eles criavam 15 filhos. Eu comecei a trabalhar em 2012. 2012 eu recebia R$600 de salário. 700. Era o meu salário em 2012. Entendeu? E cara, dava para você manter a sua casa. Você conseguia manter a sua casa com um salário de R$700. Então aí você me diz, poxa, será que hoje eu não posso ter um filho por causa do dinheiro? Hoje eu não posso sair. Opa, Benjamin quer fazer o louvor. Eu não posso sair ali com a minha esposa ali por causa do dinheiro? Será que realmente é isso? Porque se toda vez que eu disser que por causa do dinheiro eu não posso fazer algo, eu nunca vou fazer. Entendeu? Se você chega, olha, o dinheiro não dá, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo, a gente não vai poder sair. Imagina que você nunca saiu ali, casal ali, você e a sua esposa ali, porque o dinheiro não dá. Será que realmente não dá? Porque é engraçado. Aí, tá vendo? Desculpa. Mas é engraçado porque até... Eduardo tá nem ouvindo, ó. Eduardo, escutou? Escutou não? Cara, mas é o que muitas... Até quando a gente fala de dízimos e ofertas, a pessoa fica com esse pensamento. Poxa, eu não vou dar meu dízimo esse mês porque eu tô apertado. E se eu der o dízimo, eu não vou ter como pagar as contas.
Aí você vê, o cara não dá o dízimo e ele não paga as contas. Ele é infiel com Deus e infiel com os credores, porque ele não consegue pagar ninguém. Exatamente. É como Vivi descobriu quanto ela ganhava com sacolé. Porque ela, por tirar ali o dinheiro do dízimo ali, de tudo que ela ia vendendo, quando ela chegou no final do mês que ela foi dar o dízimo, caraca, tirei quase um salário de sacolé. E você diz, poxa, e será que eu não posso fazer as coisas por causa de dinheiro? Será que é realmente isso? Será que é realmente o dinheiro que vai limitar aquilo que a gente pode fazer? Então Deus, ele nos deu todas as coisas para que a gente pudesse usufruir delas, e uma delas são os bens dessa terra. A Bíblia vai dizer que ele é dono do ouro e da prata. Então quem nos dá algo é Deus. Quem diz aquilo que a gente pode fazer e não pode é Deus. Então, se a gente quer realmente entender como que a gente foi colocado para governar sobre todas as coisas, a gente precisa entender que tudo que existe aqui nos serve. E isso é um conceito até mesmo da própria economia. Você não pode trabalhar pelo dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro precisa trabalhar para você. Você que tem dinheiro, esse dinheiro precisa investir. Você precisa investir esse dinheiro precisa render. Não aquilo que entra é o que sai. Aí você fica preso àquilo ali. Então quem é o escravo? Quem serve a quem? Você está servindo o dinheiro. Porque você só faz o que ele deixa você fazer. Então, se a gente começa a entender isso, e você vai dizer, cara, mas isso é coisa de cara que investe, de investidor. Cara, lê um pouquinho a Bíblia e vai ver lá a Bíblia ensinando para você que você precisa ter mais de uma fonte de renda para que você não fique limitado àquele dinheiro ali. A Bíblia manda você ter mais de uma fonte de renda. A Bíblia manda você ter, além do seu trabalho, você ter outras fontes de ter recursos. E você pensa, não, isso é conversa de cara que investe na bolsa. A Bíblia está mandando você fazer isso. Por quê? Porque você não pode ser escravo do dinheiro. Amém? Deixa eu encerrar. Já 8h30. 9h30. É que eu vi o 8 aqui no final aqui. Era 28. Vamos orar, pastora? Alguma coisa? Pode encerrar? Então, os anúncios normais. Quinta-feira tem reunião dos homens. Vamos definir se vai ser aqui na igreja ou se alguém vai querer fazer em alguma casa, mas a princípio é aqui na igreja. E sábado tem projeto, não esqueçam. Então, voluntários aí. A gente tem algumas coisas para conversar. Vamos precisar do apoio dos voluntários aí para alguns projetos que a gente está preparando para o fim de ano aí. Então, a gente vai precisar muito da colaboração de todos aí para poder estar apoiando essas coisas que a gente vai estar trazendo para as crianças, para a gente trazer um findar de ano ali bom para elas, para que realmente possa fechar esse ano com chave de ouro. Então a gente está no meio do ano, mas já estamos planejando o final ali. Então a gente precisa do apoio dos voluntários aí. Amém? Vamos colocar de pé? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, queremos agradecer a Ti, Senhor Deus, por mais um culto para o qual o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por entender, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tem nos dado, Senhor, todo o governo, Senhor Deus, sobre a criação, Senhor. Todas as coisas, Senhor, que foram criadas para o Seu prazer, Senhor, e para a Sua glória, Senhor. O Senhor colocou em nossas mãos, Senhor Deus, como filhos, como herdeiros, Senhor, dessa terra, Pai. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, Senhor, e que essa compreensão, Senhor Deus, de identidade,
de que somos filhos, de que somos herdeiros de Ti, Senhor, possa direcionar todos os nossos atos, ó Pai. Que tudo aquilo que nós fizermos a partir deste momento, Senhor, seja para entendermos, ó Deus, quem o Senhor é em nossas vidas e aquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos, ó Pai. Continue a abençoar a Tua igreja, Senhor Deus. Continua, Senhor, a fortalecer, ó Deus, a firmar as nossas bases, Senhor Deus, em Ti, ó Pai. E que assim o Senhor possa nos levar para os nossos lares, debaixo de Tuas mãos poderosas, nos livrando e guardando de todos os males. Em nome de Jesus, amém. Se Deus é por nós, agindo Deus até aqui, e por isso, dê uma forte salva de palmas. Está encerrado em nome de Jesus.